eu fiz lá o dissolubilidade em água, vi que dissolveu, o que eu vou fazer? Eu vou testar o pH. Então, não, eu não usei o mesmo reagente em todos. Eu estou usando reagentes que têm a possibilidade que vocês verifiquem tudo, tá? Então, eu tenho aqui 3 resíduos. Mas eu posso dizer que o que queimou primeiro era o mesmo que foi insolúvel em água e ficou por cima, e o terceiro embaixo. Tá? Então, eu vou usar um papel indicador, não precisa ter um pH-metro de última geração. Então, esse meu primeiro resíduo é... ficou rosinha. Ele é ácido. Meu segundo resíduo é neutro. E meu terceiro resíduo é básico. São as 3 possibilidades que vocês vão poder encontrar. Então, aqui eu fiz o teste de atividade com A, não deu nada. Aí eu passei para o de solubilidade em água, ele foi solúvel. Posso testar o pH. Se eu sei que isso aqui é um ácido, que isso aqui é uma base, eu já sei que este resíduo terá que ser neutralizado e aquele lá também, o outro não. Não posso, neste momento, usar um resíduo para neutralizar o outro, porque eu não sei o que mais eu tenho neste resíduo. E não posso encerrar aqui, como no Dixama falou, eu já sei que eu posso queimar, posso encaminhar para a incineração. Por quê? Porque eu posso ter outras características ainda que eu vou ter que eliminar. Tá? Nós vamos ver um caso no qual um resíduo é muita coisa. Não só ácido ou básico. Próximo teste que a gente tem, então, é o de presença de sulfeto. E aí nós temos mais de uma maneira de fazer esse teste. Bom, eu tenho o meu resíduo. Tenho 2 resíduos aqui, tá? Eu vou usar o quê? Eu vou colocar ácido nesse resíduo, porque se tiver sulfeto aqui, e eu colocar ácido, vai acontecer o quê? Sulfeto mais H+, H2S, que é um gás que vai ser liberado para o meio ambiente. Então, esse aqui eu coloquei no resíduo 1, e esse eu vou colocar no ácido. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma aquecida para propiciar a liberação de H2S. Obrigada. E vou colocar na saída do tubo de ensaio um papelzinho que está umedecido com... Opa! Com acetato de chumbo. E agora a coisa está mais complicada. E não deu nada. Então, a gente vai fazer com o outro resíduo. Mas vejam, não sei o que mais eu tenho aqui, tá? Estou fazendo o teste para ver se tem sulfeto. Tem a solução ainda aí? Que eu vou parar de aquecer o negócio. Vocês já viram o que tem aqui, né? Não, é só para mostrar aqui. Então, pronto, funcionou do outro jeito. Era a segunda maneira de testar, mas não tem problema, tem bastante. Era outra maneira de testar, tá? É pegar, se não deu certo, eu posso pegar. Se o teste, né, a maneira mais fácil, se não tem o papelzinho, é justamente pegar o resíduo
e colocar na presença da solução de metal. Que o tubinho está quente, tem enxofre. Que seria fazer o mesmo teste, tá? Precipitou, tem metal pesado, ou tem sulfeto, ok? Então, para fazer esse teste, vocês precisariam ter o quê? Uma solução de ácido e uma solução de um metal pesado, tá? O papelzinho pode estar umedecido ou colocar direto. Próximo teste que a gente vai ver é o contrário, se eu tenho metal no meu resíduo, e eu vou fazer uso justamente do sulfeto. Eu tenho os dois resíduos. Antes de colocar sulfeto nos meus dois resíduos, eu tenho que ter certeza de que o pH tem que estar como? Básico ou neutro, porque se eu colocar em meio ácido, eu posso ter liberação de H2S, tá? No caso aqui, as soluções já foram preparadas para que vocês vissem, então já está ok. Então, tem os dois resíduos. E vou adicionar sulfeto. Tem metal aqui? No outro, não tem. Então, com uma adição de sulfeto, eu consigo decidir se eu tenho metal ou não. No caso anterior, a gente tinha um resíduo de sulfeto. Eu sei que sulfeto eu tenho que tratar. Eu tenho duas maneiras de tratar sulfeto. Ou precipitando, como o próprio teste faz, ou ainda reagindo o sulfeto com um oxidante. Tá? Posso colocar peróxido de hidrogênio, por exemplo, e ele vai a sulfato. Então, é uma possibilidade. Esse teste, para ver se tem metal, ele dá bem com a grande maioria dos metais pesados, mas ele não dá bem com cromo. Então, a gente é obrigado a fazer um teste específico para saber se no meu resíduo, por acaso, eu não tenho cromo. Tá? E aí, nós temos dois resíduos. Tá? Eu vou pegar o primeiro resíduo e eu vou fazer uma oxidação desse resíduo, tá? Se eu tiver cromo 3, eu vou transformar esse resíduo de cromo 3 em cromo 6. Para isso, o meu meio tem que estar básico, então eu vou basificar um pouquinho o meu meio. Vocês lembram de que cor é cromo 6? Isso. Então, eu vou colocar aqui um oxidante. Eu tinha o cromo 3, se eu oxidá-lo, ele vai a cromo 6. E se ficar amarelinho, é porque eu tinha cromo lá. Ficou? Não. Vocês estão vendo algum efeito aqui na hora que eu adicionei aqui? Vocês não viram nada mesmo? Não. Eu estou adicionando peróxido de hidrogênio, ó. Tá saindo bolinha? Mas é do peróxido de hidrogênio, tá? Isso não tem. E vamos testar o outro resíduo. Vou basificar um pouquinho o meio. E vou colocar o peróxido de hidrogênio. Tá? Então, a presença dessa cor indica que eu tenho cromo no meu resíduo. Ok? Então, eu sei o quê? Se eu tenho metais, eu tenho que precipitar esses metais.
Então, daqueles procedimentos todos que a gente viu, eu teria que usar a precipitação. Pode ser com hidróxido ou com sulfeto. Ou, se for uma solução aquosa, lembrando, eu posso concentrar para ficar só com metal. Se for uma solução muito diluída, eu posso usar aqueles procedimentos de adsorção, tá? Então, eu tenho N técnicas aí disponíveis para tratar. O próximo, se o meu resíduo for oxidante, ele vai mudar a coloração de uma solução de iodeto de potássio, tá? Uma solução de iodeto de potássio é incolor. Então, eu vou colocar o iodeto de potássio e vou adicionar o meu resíduo. Sim? Então, isso significa que ele é oxidante. Meu iodeto foi a iodo. Tá? No outro resíduo, não sei como eu consegui. Eu comi um, vou adicionar assim. Não houve alteração, o resíduo não é oxidante. Tá. O penúltimo teste que a gente vai ver, como o teste é o último, né? Mas a penúltima atividade que a gente vai fazer é para ver se o resíduo é redutor. E agora o contrário, eu quero saber se o meu resíduo é redutor. Então eu tenho que fazer um teste que envolve a descoloração de uma solução diluída de azul de metileno. Então eu vou pegar o azul de metileno. Coloquei nos dois tubinhos. Vocês enxergam levemente azulado? Tá? Então, eu vou colocar o meu primeiro resíduo. Vocês ainda enxergam levemente azulado? Tem um efeito de diluição, mas ele ainda tem um levemente azulado. E agora, continua levemente azulado? Então, isso indica que o meu resíduo é redutor. São simples os testes? Do que eu preciso para realizar os testes? De reagentes. Então, eu preciso cuidar o quê? Que eu tenha isso à minha disposição. Se eu tiver que comprar tudo isso, o meu procedimento vai ficar caro. Vale mais a pena eu contratar um terceiro, tá? Agora, são reagentes, os que a gente usou para trabalhar aqui, são reagentes comuns que a gente encontrar numa escola. Ácidos, bases, sulfeto ou hidróxido, eu posso fazer o teste de metal com hidróxido também, tá? E, pelo menos, algum metal, vocês têm lá, o próprio cobre pode ser usado para o teste de sulfeto. Então, é tranquilo de ser feito dentro de uma escola, lembrando, se eu tiver a infraestrutura necessária. Alguns resíduos não são só ácidos ou só básicos, mas tem diversas características. Tenho aqui um resíduo, tá? Vou fazer o primeiro teste nele. Reatividade com ar. Não reagiu. Eu sei que está em água, tá? Então, poderia fazer em água.
Deu ok. Ah, o próximo que eu faço? Faço pH. Peguei minha fitinha de pH. O que deu? Ácido. Neutralizo e acabou? Vamos ver o que mais que ele é. Posso ver se tem metal, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui o meu resíduo. E vou colocar, na verdade vamos fazer o contrário, vamos colocar o iodeto de potássio, que é mais fácil a visualização. Sim? Tá mudando a cor? Vocês podem até falar, mas eu estou colocando um resíduo laranja ali. Mas dá para ver que a cor do que fica lá é bem diferente do que está pingando? Então, isso aqui indica que, além de ácido, ele é oxidante. Agora, vamos ver se ele tem metal pesado. Para ver se tinha metal pesado, o que eu fazia? Reagia com sulfeto. O que eu tinha que fazer antes? Neutralizar, né? Então, não esqueçam, a gente não viu que era ácido? Quase que vocês caem, hein? Então, eu vou só acertar o meio. Na verdade, a gente vai recomendar que vocês testem o pH novamente, certo? Aí sim, eu vou adicionar o meu sulfeto. Não funcionou. Por quê? Sulfeto funciona com tudo? Não funciona com cromo. Então, quero fazer um novo teste aqui. O que eu posso fazer? Colocar hidróxido até precipitar. O que muda assim de cor? De laranja para amarelinho, vocês lembram? De cromato, cromato. Tá? Então, a gente vai ter mais testes que a gente vai ter que realizar. Mas, vocês viram que pelo menos vocês têm que lembrar de todos e das condições. Senão, no tratamento de resíduo de vocês, vocês vão gerar mais resíduo. Ok? Muito bem, gente. Assim a gente termina os nossos testes, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente? Que são testes rápidos, fáceis de serem executados, desde que eu tenha os reagentes e a infraestrutura necessária para a realização dos mesmos. Caso contrário, isso começa a ser uma dificuldade. Eu vou ter que gastar na compra do reagente, né? Ou mesmo, eu cheguei à conclusão que é o dicromato, eu tenho que precipitar. Eu preciso ver se eu tenho um reagente para fazer essa precipitação. Às vezes é mais fácil eu guardar o reagente do jeito que está para contratar um terceiro do que tentar fazer. Porque o que eu vou fazer? Eu tenho dicromato, eu vou transformá-lo no hidróxido de cromo. E aí eu não vou ter como fazer isso. Na verdade, o cromo 6, a gente trata transformando em cromo 3 e fazendo a precipitação dele. Tá? Então, já é um sólido. Posso guardar assim? Ele está imobilizado? Muito melhor do que eu fazer essas soluções e todos esses tratamentos que vão me gerar uma série de resíduos. Ok? Dúvidas? Nenhuma? Então, condição para fazer vocês têm. Lembrar que o momento mais delicado é o da abertura de frasco. Eu não recomendo a abertura de frasco. Mas se ela for feita porque aquele material inicialmente deu alguma informação para vocês, os testes são tranquilos. Certo? Então, se vocês não têm perguntas, eu só posso agradecer pela atenção de vocês e desejar muito sucesso, levando-se em conta que vocês têm lições de casa, né? Levantamento, saber o corpo d'água, ter todos esses dados.